pedir que vocês abram a sua Bíblia agora, 2 Coríntios 2,14. Momento a gente refletir, meditar na santa palavra do Senhor, tá? 2 Coríntios 2,14. É apenas um versículo. Está aqui no Data Show, tá? Se tiverem alguma dúvida, 2 Coríntios 2,14. Glória a Deus. Deixa eu acompanhar o próximo slide. Tem um texto, versículo. Amém. Diz assim: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Amém? Eu vou ler mais uma vez. Diz assim: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, eu peço a direção do Espírito Santo agora, para que me use segundo a tua vontade. Quero ser instrumento para transmitir a tua mensagem nessa noite, Senhor. Venha falar aos nossos corações, queremos sentir a doce presença do Espírito Santo. Que tua palavra venha transformar, venha ser instrumento da transformação das nossas vidas e renovação da nossa mente, do nosso entendimento. Eu oro a ti em nome de Jesus, Pai. Glória a Jesus. Bem, a mensagem de hoje tem como título: Deus nos chamou para a vitória. Amém? Você pode dizer amém? Amém. Amém. Deus nos chamou para a vitória. Então, esse é um texto de Paulo. E Paulo, tem hora que você lê o que ele escreve, parece que ele está no outro nível. Você poder alcançar o que Paulo está falando, parece que ele está numa outra dimensão espiritual. Se bem que ele mesmo falou que ele foi arrebatado até o terceiro céu, né, e viu coisas grandes, inefáveis, e que olhos humanos, ouvidos humanos não poderiam descrevê-los, né? Então essa é uma palavra que o Espírito Santo usou Paulo. Quando eu falo Paulo, é o Paulo inspirado pelo Espírito Santo, né? Então o Espírito Santo inspirou Paulo para escrever essas palavras. Então o versículo começa ele dando graças a Deus. Por várias vezes a gente observa Paulo escrevendo graças a Deus por vós, graças a Deus, que a graça de Jesus. A palavra graça nas epístolas de Paulo existe, eu não sei exatamente quantas vezes, eu tive essa curiosidade, mas confesso que essa curiosidade brotou agora no meu coração, de pesquisar quantas vezes a palavra graça está escrito nas cartas de Paulo. Sabe por quê? Porque Paulo foi uma pessoa que experimentou de fato a graça de Deus. Paulo era uma pessoa que antes perseguia a igreja, de vez ou outra ele cita isso, ele perseguia a igreja do Senhor e teve um encontro com Jesus. Então é uma pessoa que realmente teve um encontro com a graça de Deus. Então por isso até que ele usa muito essa palavra graça. Lá em Romanos 11,6 fala assim: mas é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se porém é pelas obras, já não é mais graça. Está lá em Romanos 11,6. Em Gálatas 1,5, falando ainda um pouquinho só de introdução aqui sobre graça, que fala que aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Paulo de novo falando da graça. Porque ele entendia que tudo que acontecia na vida dele era porque Deus assim queria. Então a gente tem que ter isso bem dentro de nós, né? Que nada acontece conosco sem que Deus antes não tenha aprovado. E Paulo entendeu que desde o ventre da mãe dele, ele já havia sido escolhido. Ele fala lá em Gálatas 1,5. E ele começa falando, né, que graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Eu quero te falar que mesmo apesar de suas falhas e derrotas,
mesmo apesar disso, das nossas falhas e das nossas, entre aspas, derrotas, vou estar explicando isso um pouquinho melhor, Deus nos faz triunfar. Sabe por quê? Lá em Romanos 8, 28, diz assim, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito. Então, tudo que acontece na minha vida, tudo que acontece na sua vida, tem um propósito. Até mesmo aquelas falhas, até mesmo aquelas aparentes derrotas, Deus transforma isso em força. Deus transforma isso em vitória. Porque cada situação de derrota na sua vida, na minha vida, é uma oportunidade que Deus dá para você se reposicionar diante dele e recomeçar. E isso, como a palavra fala, contribui para o nosso bem. Por isso que Paulo fala que é sempre. Ele não falou, às vezes. Ele falou, graças a Deus que sempre nos faz triunfar. Então, se estamos caminhando com o Senhor, a vitória é sempre o nosso alvo. Você não vê uma palavra de Deus na Bíblia, nos seus filhos, de derrota. Que você tem que aceitar a derrota, que você tem que aceitar. Me incomoda. Presta atenção, não estou dizendo que não aconteçam falhas e derrotas. Acontece na vida de todos nós. Mas o que eu quero mostrar é que esse não é o plano e o propósito de Deus para você nem para mim. E se aconteceu, é uma oportunidade que eu e você temos de nos reposicionarmos diante de Deus. Luta você vai ter todo dia. Muitas vezes você já vai acordar de manhã e já vai ter sua luta. Mas você tem que ter no seu coração. Vou ter luta, vou ter problema, mas o propósito de Deus para mim é ter vitória. Deus nos chamou para a vitória. E você não deve se contentar com nada menos do que a vitória. Por quê? Ele explica. Nos faz triunfar em Cristo. É porque não fui eu, nem você que conquistou a vitória. Foi Cristo. Vocês entendem? Por isso que a gente não deve se contentar nada menos do que a vitória. Porque foi Cristo que conquistou. Onde está a morte? Onde está o inferno, a sua vitória? Onde está a morte, o seu alimento? E o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos é o mesmo poder que está dentro da gente, através do Espírito Santo. Então a gente deve sempre prosseguir para o alvo que é a vitória. A vitória. O significado da palavra triunfo quer dizer entrada solene e aparatosa dos generais vitoriosos da mão antiga. A palavra triunfo também quer dizer vitória, êxito brilhante. Então, quando Paulo fala nos faz triunfar, não é uma vitória simples. Ele escolheu muito bem essa palavra, triunfar. Ele não falou, ele usou aqui vencer. Fala de satisfação plena, suntuosidade, dominação de paixões. Isso é o significado da palavra triunfo dentro do original ali da palavra, em grego. Superioridade, aclamação ruidosa, vantagem. Olha só que tanto significado tem para a nossa palavra. Então, quando Paulo fala que por Cristo, graças a Deus, Deus nos faz triunfar, ele está falando isso que antigamente, você já vê em filmes, quando aquele general ou aquele líder conquista uma cidade, aí ele desfila na cidade os prisioneiros. Então essa palavra fala disso, daquele desfile que os generais fazem com os prisioneiros.
Por isso que fala aqui de uma entrada solene. É por isso que a Bíblia diz que Jesus, na cruz, ele expôs publicamente os principais e potestades. Que essa vitória de Jesus foi solene, foi algo muito grande. Então a frase do escritor que ele diz assim: trema a terra, né? Jesus ressuscitou. O gato foi colocado, ele brinca assim, no buraco dos ratos. Ele quer dizer assim, fala de uma forma brincando, poeticamente, quer dizer que bagunçou, entre aspas, no sentido, o mundo espiritual que era dominado pelo diabo, bagunçou a vida do diabo, entende o que eu estou falando? Criou um confronto para Satanás, criou um incômodo grande, porque até então o mundo já era do diabo, porque quando Adão pecou, o diabo assumiu aquilo para ele. Quando Jesus veio, ele deixou o diabo de cabelo em pé, vamos dizer assim, para entender melhor. Ele acabou deu um trabalhão para o diabo e dá até hoje. Amém? É isso que eu quero dizer. Jesus destronou as potestades, Jesus tirou o que pertencia. Um direito adquirido lá quando Adão pecou, o diabo, o homem deu legalidade, e o diabo assumiu, né? Aí Jesus veio resgatar, por isso, não dá tempo de entrar assim em detalhes, por isso que a Bíblia fala que Jesus redimiu, nos comprou. Aí você vai entender melhor o que aconteceu lá na cruz. E fala também, irmãos, que é por meio de nós, por um lado é pela graça, e fala que é por meio de nós que se manifesta a fragrância do seu conhecimento. Por quê? Lá em 1 Coríntios 3,9 fala que somos cooperadores de Deus. A gente não pode entender que Deus tem que fazer tudo. Como eu gostaria que muitas pessoas entendessem isso. Deus fez a parte dele, foi mandar seu Filho Jesus Cristo morrer por nós. Mas a Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. Ele também fala que é por meio de nós que o conhecimento dele se manifesta em todo lugar como cheio do seu conhecimento. Por meio de nós. Foi pela graça, mas agora Paulo fala que é por meio de nós. Será que estão manifestando o conhecimento de Cristo? Será que as pessoas têm visto Cristo em nossas vidas? Não houve um momento tão importante de se perceber o aroma, a fragrância de Cristo do que nos nossos dias, né? E eu separei aqui uns tópicos, eu não vou me prolongar muito, só queria citar para vocês o que fazer para ter uma vida vitoriosa. O que fazer? Em primeiro lugar, crer em Jesus. É básico. Você precisa crer, precisa ter fé. Está lá em Coríntios 15:57. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para ter vitória em sua vida é simples, é crer em Jesus. Não é crer em você, não é crer na sua capacidade, não é crer na sua inteligência, não é crer no seu braço, na sua força. Porque num dia podemos estar bem, no outro dia podemos não estar. É isso que Jesus fala. Não podemos sequer controlar o cabelo que cai nas nossas cabeças. Não é isso? Uma estatura de crescimento, não podemos controlar isso. Então temos que crer em Jesus. Temos que crer em Jesus. Segundo lugar, ser obediente, ter um espírito de servo. Se você quer ter vitória, primeiro você precisa crer em Jesus. Segundo lugar, ser obediente e ter um espírito de servo. Leia lá em Marcos 10:32, por favor. Por favor. Marcos 10:32.
Acho muito interessante essa passagem. Eu vou ler, queria que você me acompanhasse. Isso é uma passagem muito interessante. Marcos 10, de 32 a 38. Diz assim, iam no caminho, subindo para Jerusalém, Jesus ia diante deles. E eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes, Jesus falando, né? E aos escribas, e o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão e açoitarão, cuspirão nele e o matarão, mas no terceiro dia ressuscitará. Só mais um pouquinho. E aproximando-se dele, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que nos faça o que pedimos. Ele lhes disse: que quereis que nos faça? E ele lhes disse: concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita, outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Olha só, Jesus estava falando que ele ia para Jerusalém, que ele ia morrer, que ele ia ser condenado à morte, e os discípulos estavam preocupados quem ia sentar à direita e à esquerda. Olha só, a divergência sintonia. É por isso que eu falo, para você ter vitória, tem que ter um espírito certo, tem que ser obediente. Jesus diz lá mais embaixo, Marcos 10, 43 e 45, só para a gente fechar esse raciocínio, fala assim, o versículo 43, mas entre vós não será assim, antes qualquer que entre vós quiser ser grande, será o vosso serviçal. Qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Irmão, você quer um lugar de honra no reino? Comece a servir. Deus vai te honrar. Comece a ser obediente. E como que é servir a Deus? É servir os irmãos, é servir a igreja, é servir o pastor. Que Deus, a Bíblia fala, Deus é Espírito. Você não vê Deus. E hoje as pessoas têm, graças a Deus eu tenho aqui irmãos que têm o coração certo. Não estou falando aqui para exaltar ninguém, é apenas para ensinar, tá, irmãos? Graças a Deus temos aqui irmãos com o coração certo, tá? Mas a gente deve entender essa verdade no reino de Deus. A gente deve entender essa verdade. Porque hoje as pessoas às vezes têm dificuldades, né? Servir. Acha às vezes que é humilhante, vai se humilhar. Então, terceira coisa, eu vou falar de 6 tópicos, se você quer ter vitória. Primeiro, crer em Jesus. Segundo, orar. Terceiro, eu quero te falar agora, ser humilde. Ser humilde. Está lá em Salmo 147, 6. O Senhor eleva os humildes. Você quer ter vitória na sua vida? Seja humilde. E humildade não é aquela pessoa que usa chinelo de dedo e calça rasgada. Não é isso, não. Humildade está lá dentro do coração. Está lá em Provérbios 11, 2. Diz assim: em vindo a soberba virá também a afronta, mas os humildes, com os humildes está a sabedoria. Então, se você quer ter vitória na sua vida, você precisa ser humilde. Ele diz que com os humildes está a sabedoria. Provérbios 16, 18 fala assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Eu queria que a esposa lesse na versão dela, que eu queria fazer um comentário em cima disso aqui. Eu li na sua Bíblia quando estava. Presta amor. É Provérbios 11. Eu só queria falar um pouquinho sobre essa questão de humildade. Essa versão que está aqui. Olha só que interessante. Você quer ter vitória na sua vida? Seja humilde. Provérbio 11, 22, nessa versão aqui, fala assim, ó:
Eu vou ler para você entender um princípio que eu vou falar aqui. Em vindo a arrogância, chega logo também a desonra. Na minha fala, em vindo a soberba, virá também a afronta. Fica às vezes um pouquinho difícil de entender. Essa versão fala assim: em vindo a arrogância, chega logo também a desonra. Vocês vão entender por onde eu quero chegar. Mas com os humildes está a sabedoria. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína, o espírito arrogante vem antes da queda. A minha fala precede a queda, fica melhor entender assim. Por que eu quero falar? Porque às vezes quando vemos pessoas que achávamos que eram grandes homens de Deus e muito santas, e você as vê às vezes caindo, não é o pecado que começou no coração dele, primeiro foi a arrogância, foi a soberba. Por isso que eu falo precede a desonra. A soberba leva para a desonra. Não foi aquele pecado em si. Na verdade, o pecado começou lá no coração antes da soberba, da arrogância. Aí Deus permitiu certa situação. Vocês lembram? Posso citar, porque isso é internacional, né, no nosso meio. Jim Swaggart, né? Estou falando assim que existe vários. Não estou falando só para contar pecado, mas para a gente aprender e entender. Uma insana pregação, lembra? Eu era criança. Até hoje você entra na internet, cantava, já pregava bem, mas cresceu e provavelmente deixou um iníciozinho de soberba e arrogância. Aí aconteceu o que aconteceu. Então é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina isso. Quarto motivo, quarto tópico que eu estou falando aqui, o que você deve fazer para ter uma vida de vitória? Ser perseverante e paciente. Está no Romanos 5,4. E a paciência gera experiência, a experiência é esperança. Não temos paciência hoje de esperar as coisas. Só começa a morrer, começa a casa e quer ver tudo acontecendo. Não é assim. As pessoas desistem muito fáceis. Pessoas aqui que eu tenho certeza que já foram abençoadas por palavras, já teve, mas cadê? Mas onde estão? Não tem paciência, não tem perseverança. Vemos a geração do fast food. Vamos ao McDonald's, eu falo isso que eu faço também. Olhamos lá, está muito cheio, já vamos lá no drive-thru, já queremos o sanduíche já no carro, e se o cara demora, né, você manda, põe aquela coisinha em cima do carro para você esperar, você já fica impaciente. Né? Geração que a gente tem. De querer sempre tudo mais rápido. Né? Você compra um carro hoje, ano que vem já tem um novo, você tem que trocar, um computador hoje, ano que vem já está velho. É a vida que a gente acaba trazendo isso para o reino de Deus. E isso gera ansiedade. Isso gera ansiedade. É assim, mas hoje, tem 2 anos que eu trabalho nessa situação da minha vida. Entendeu? De ansiedade, de querer ir correndo, não ter paciência para fila, eu queria ser a primeira. Aí um dia eu parei e falei assim, não é assim. Aí hoje eu oro para que Deus me faça uma pessoa bem paciente, tranquila. Acho que ela para a vida também de Deus. Eu não tenho, mas eu dar uma condição. Eu tinha paciência para mim. Você falou uma palavra-chave, remédio para a ansiedade, oração. Então tem remédio melhor. E eu também hoje oro muito. Remédio para a ansiedade é oração. É quando você para, dobra o seu joelho e ora. E veio com o erro, né? Que existe uma questão que vai trazer até doença para a gente, estresse, né? Amém. Ele está lá em Tiago 5,7, a gente fechar a questão da paciência e perseverança. Tiago fala assim, ó, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra. Olha um princípio, a Bíblia está cheia de princípios. O que o lavrador precisa fazer primeiro? Plantar. O que o lavrador precisa fazer primeiro? Semear. Aí ele o que? Espera com paciência o
precioso fruto da terra, aguardando com paciência, aqui, Jó 5:7, até que receba a chuva temporã e serôdia. Na Bíblia. Chuva temporã e serôdia. A chuva temporã é aquela esperada que vinha na época, a época de chuva. A serôdia era chuva fora de época. Vocês entendem o que a Bíblia diz? É ser abençoado, mesmo quando as coisas estão difíceis. Quinto, penúltimo. Se você quer ter uma vida vitoriosa, uma vida de vitória, você tem que ter uma visão do futuro. Isso aqui eu tenho que ler. Está lá em Gênesis 15:5. É um versículo apenas. Gênesis 15:5. Você quer ter uma vida vitoriosa, tem uma visão do futuro. Não fica olhando nem para o passado. Em algumas situações também não para o presente, mas para o futuro. Está lá Gênesis 5:15. Gênesis 15:5, desculpa, 15:5. Então levou fora e disse, Deus falando para Abraão: olha agora para os céus e conta as estrelas, e se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Deus mostra lá para frente. No início aqui, não vou ler tudo, Abraão estava se queixando com Deus, que Deus havia lhe prometido um filho. Se você viu o primeiro capítulo, Abraão se queixa com Deus. Deus, eu sou sozinho, a minha descendência vai vir a partir do meu servo. Eu não tenho filho ainda, e já sou velho. Abraão se queixa. Ele fala lá: então disse Abraão a Jeová: que me hás de dar, pois ando sem filhos. Aqui que Deus fala para Abraão: olha para os céus, sai da tenda, olha para frente, olha para o futuro. Que Deus já via, quando Deus fala: sua descendência será como a areia do mar, com as estrelas do céu. Então, se você quer ter vitória, você tem que olhar, tem que ter uma visão no futuro. A gente pregou aqui quinta-feira da visão de Abacuque. Então você tem que ter uma visão do futuro. Vou estender muito aqui. Em último lugar, se você quer ter uma vida de vitória, leia lá em Gênesis 17, 6 a 9. A gente já está em Gênesis. O último princípio que eu queria deixar para vocês. Gênesis 17, 6 a 9. O que a Bíblia ensina aqui. Se você quer ter uma vida de vitória, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. Te darei a ti a tua semente depois de ti, a terra de suas peregrinações, toda a terra de Canaã, perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Irmãos, nós começamos esse ministério em cima de uma palavra de Deus. Eu não estou pregando simplesmente para vocês aqui hoje, né? Eu acho que o pregador, antes de ministrar, ele tem que receber a palavra também dentro do coração dele. Amém?